paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Vinha de Luz. Está começando neste momento o programa Entre Dois Mundos, em sua edição de número 76. Nesta noite de 18 de setembro de 2025, o programa produzido pelo Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina. Esta noite com o tema O Perdão e a Paz Interior. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Muito bem, então, mais uma vez, Paulo e Regina aqui nos microfones, sempre lembrando da amiga Martinha, que está de férias merecidas, não é, Regina? Isso aí, Paulo. Vamos levar aqui o programa junto com nossos ouvintes e junto desejando com a a todos... espiritualidade, amiga, entre os dois mundos. Com os ouvintes e os nossos amigos espirituais. Então fico aqui já com meu boa noite, esperando que tenhamos todos um excelente programa. Que assim seja. Beleza, então passamos aí a nossa prece de abertura, embora a Martinha não esteja. Ela gravou uma prece aqui para nós, viu, Regina? E vamos a ela antes de darmos início ao programa. Chegando aí a Martinha, então. Divino Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez, rogando o Teu amparo, com as vibrações do Teu amor, com as vibrações de elevação, otimismo e alegria, possamos iniciar a jornada de hoje, envolvidos em todo este amor. Sabemos que o dia vem seguido de dificuldades muitas vezes, problemas, lutas das mais diversas. Mas também devemos lembrar que a tua companhia e dos amigos espirituais da luz conosco estão. Por isso, eu te rogo que possamos manter a vibração, aquela vibração que não oscila, mas aquela que é permanente na esperança, na fé, na certeza na vida futura. E que hoje eu posso fazer a diferença na minha vida, transformando a minha caminhada. Porque à medida que eu descubro isso, eu me torno um semeador do Mestre Jesus, transferindo então para o meu irmão a paz, a esperança e a certeza do amor do meu Pai na minha vida, para o meu irmão. Que assim seja. Permita que a dificuldade lhe abra porta ao desânimo, porque a dificuldade é o meio de que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. André Luiz. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, Regina, pois bem, amigos, ouvintes, o tema da noite, então, perdão e a paz interior. Devo dizer que, para o programa de hoje, nós nos baseamos em 2 livros, principalmente, mas também em alguns outros autores.
E trazemos então o livro do Sérgio Lopes, O Código do Monte, e também do Alberto Almeida, Perdão como Caminho e o Caminho como Perdão. Ambos são espíritas e médicos psiquiatras. Então nós estamos aí num escopo bastante interessante, totalmente dentro da doutrina, que é justamente, né, a religiosidade e a ciência, no caso aqui a ciência médica. Não é isso, Regina? Só uma Talvez errata. O Alberto Almeida. O Alberto Almeida, ele é psicólogo e certo. Também é médico homeopata. Muito bom. Então temos aí um psicólogo e um psiquiatra. Então vamos lá então. Eu gostaria de começar dizendo aos ouvintes, Paulo, qual o significado da palavra perdão. Ou seja, vou pegar perdoar, que vem do latim perdonare. Significa desculpar, absolver, ou pode também ter seu significado depreciativo, ter pena, dó, piedade. Na verdade, perdoar, então, nos remete à compaixão. E a palavra compaixão também vem do latim, compassione. Significa sofrimento comum, mostrando à pessoa necessitada que ela não está abandonada. Muito bem, perdão então é uma virtude do misericordioso, aquele que sente com o coração, não é isso? Isso mesmo, é a capacidade que nós temos de considerar a existência do próximo, a existência do outro, de nos preocuparmos com a sua condição, às vezes desfavorável, debilitada, de nos dispormos a ajudar, superando então o nosso egoísmo. Pois bem, para alcançarmos então essas virtudes, temos um duplo trabalho, né? Nos livrar de pensamentos, de hábitos e ações muito arraigados que praticamos durante toda uma vida e substituí-los todos por outros comportamentos novos e totalmente reorientados. Então, alguém nos agride e nós revidamos. Traduz a essência primal, aquela essência impulsiva, instintiva e animal que ainda temos dentro de nós. Por quê, Paulo? Porque ter aprendido que revidar é errado não é o suficiente. Exatamente. Para que nós adotemos a melhor opção, né? Então, o revide não vai solucionar os problemas, e sim os intensificar. Pois é, nós somos assim, viu, Regina, um laboratório vivo aí de experiências emocionais. E a gente vive repetindo padrões que nos foram passados através de experiências, de lições absorvidas em nossas famílias, primeiramente na família e depois também em nossos círculos de convivência social. E tudo acaba passando por longos e trabalhosos processos de reestruturação mental, intelectual e racional e também emocional, os sentimentos, né? Então, tem esse lado mental, que se refere ao intelecto, à razão, e o lado emocional, ligado a sentimentos, não é isso? Pois é, tem sim, Paulo. Perdão, vamos falar então de perdão e evolução espiritual. O perdão, segundo o Espiritismo, é uma prática fundamental que conduz à evolução moral e espiritual do ser humano. Pois é, e ao perdoar nós lançamos um véu, viu, Regina, sobre o passado. E vamos nos liberando assim dos ressentimentos, das amarguras que estão sempre nos impedindo de crescer, de nos aprimorar, não é isso? Estamos muito ligados às nossas necessidades egóicas. Verdade, Paulo. Eu gostaria de trazer as palavras de Jesus referentes ao perdão. Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 32 e 33, temos: Então o seu senhor, convocando-o, lhe disse: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida quando me rogaste. Não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Pois é, a gente pode observar aí que a palavra doar faz parte da palavra perdoar. E mais, só perdoa quem tem algo a doar de si mesmo. A gente já várias vezes transitou por esse entendimento aqui nos programas, nas nossas leituras, nos estudos em grupos, que só é misericordioso, ou é benevolente, ou é bom com os outros aquele que tem essa bondade e esses sentimentos internalizados. Do contrário, isto não acontece.
Não podemos esquecer que somos espíritos em evolução. Exatamente. E que tem alguns espíritos que ainda não têm isso, mas isso vai sendo adquirido conforme o esforço, a vontade e o trabalho de cada um. Exatamente, sempre a vontade, né, o trabalho. Isso, correlacionar pessoas que não se desapegam, então, Paulo, de coisas materiais, as que não se desapegam de mágoas, por exemplo, de ressentimentos e de suas próprias culpas, portanto, conseguindo se perdoar, não vão conseguir perdoar os outros. Se não nos perdoarmos, auto-perdão, né? Não conseguiremos tirar este sentimento de dentro de nós para o outro, se não temos como doá-lo. E o que seria então preciso, Regina, para perdoar? Olha, Paulo, o Espiritismo explica que perdão também envolve um profundo esquecimento de si mesmo. Isto é, torna-se invulnerável a ataques, aos maus procedimentos e também às ofensas. Entendi. Então isso daí nos conduz a essa mansidão, né? A essa humildade, condições aí indispensáveis para a gente estar tranquilo, sereno. E ao perdoarmos, certamente vamos exercer a empatia e este amor em relação ao próximo, que são, afinal de contas, princípios fundamentais da doutrina espírita. E sem esquecer que a doutrina espírita, ela é sempre à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, afinal, a gente se pergunta, né? Perdoar seria esquecer? Olha, esquecendo, a gente faz uma análise desse sentimento. Esquecendo, a gente correria o risco aí de cairmos novamente na mesma armadilha, né? Porque perdoar, na verdade, ele é a superação do ressentimento que nós guardamos em nós. Quando nós dizemos que não perdoamos, é porque o perdoar não se dá na memória, mas no sentimento. O fato, aliás, alguma agressão que tenhamos sofrido, nós podemos até chegar a esquecer. A memória esquece, mas o sentimento não, o coração não, fica gravado. Por isso, a gente pode dar uma passadinha naquele diálogo entre Pedro e Jesus. Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e o perdoarei? Até 7 vezes? Perguntou Pedro. Jesus disse: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso está lá em Mateus, Paulo, capítulo 18, versículo 21 e 22. O que Jesus estava dizendo para Pedro nesse momento? Para ele não guardar, então, essa mágoa no peito. Perdoar é abrir mão do revide, da vingança, do rancor. Então, se não perdoarmos, estaremos transferindo para a lei de causa e efeito aquele nosso desejo de vingança. Pois é, resumindo, o perdoar não significa então esquecer o que aconteceu, nem ignorar a injustiça. Está lá, cravado, aconteceu, foi registrado. Ao contrário, então, é reconhecer a ofensa, mas acabar decidindo, plenamente consciente, não permitir que a ofensa nos controle, nos acione mais os sentimentos e as ações. A gente poderia lembrar aí aquela passagem de Jesus que diz: se alguém lhe bater numa face, dele a outra face. Então, esse esquecer aqui seria mudar de atitude. Exatamente. Né? Mudar o padrão vibratório. Transformar a agressão em um sentimento fraternal, amoroso, amigo. E até porque quando a gente já tem um entendimento, já tem um pouco de esclarecimento, a gente tem que realmente entender que o outro ainda não chegou nesse ponto, nessa fase. Então nós temos que ser indulgentes, né? Perdoá-lo, entendendo, embora não concordando, mas entendendo que aquele é o momento que a pessoa se encontra. Esse entendimento ao qual você se refere é fundamental. Através dele a gente tem condição bem mais facilitada, né, para exercer este sentimento de acolhimento em relação à falha, às necessidades do outro, né? O perdão é, portanto, aí um ato de liberdade pessoal. É uma escolha que fazemos para libertar a nós mesmos dos efeitos nocivos da raiva e do ressentimento. Muito bem.
E será que deveríamos nos afastar do inimigo? A gente vai falar inimigo aqui como aquela pessoa que nos magoou, que nos feriu de alguma forma, né? Deveríamos isolá-lo ou deveríamos perdoá-lo e fazermos um meia-culpa? Meia-culpa é ver se a gente não tem realmente, né, o que ocasionou aquela agressão, aquela palavra maldita, isso, assim, no não sentido de culpa no cartório. Exato. Né? Então, quando o tempo vai passando e a gente vai refletindo, vai pensando, a gente acaba vendo que, às vezes, sim, nós temos uma parcela de erro. É muito difícil, né, que não tenhamos alguma parcela de erro, de culpa nesse sentido aí. E quando duas pessoas erram ou acertam, é porque ambas acertaram e erraram. Isso é interessante. Cada um em sua medida, não é mesmo? Exatamente. Eu já tive a oportunidade de chegar a uma conclusão antes mesmo de ser espírita, viu, Regina? Quando eu me dei conta de que quando a gente imagina que alguém errou em relação a gente quase nunca percebe o quanto a gente errou em relação à pessoa. Então, eu já tinha constatado que quando nós identificamos um erro, não importa em que medida a gente errou, se mais ou menos que o outro. Né? Do 100% do erro que aconteceu entre duas pessoas, eu posso ter tido só 5% de culpa. Mas esse teu 5% fez com que ele tivesse os 95%. Às vezes o teu 5% parece pouco, mas ele foi o fator decisivo para acontecer do outro lado. Porque talvez ele esteja muito menos preparado, então a atitude dele é muito mais explosiva. Então a gente tem que ter isso em mente para não avaliar com tanta severidade, tanta matemática o erro dos outros, porque a gente nunca sabe em que medida a gente errou mais ou menos, não é isso? Isso aí. E esquecermos, então, esses conflitos não leva a qualquer solução. Nós precisamos o quê? Entendê-los. Porque quando a gente entende ele, a gente tem o pleno perdão. Se nós, ao contrário, não entendermos, deixar ali guardado num cantinho e não querer pensar muito nisso, esse perdão pleno não vai se estabelecer. Ali em Mateus, capítulo 5, versículo 25, Jesus diz: Sê benevolente depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Eu abro aqui um parêntese, ou seja, perdoa o seu inimigo sem demora. Voltemos a Jesus. Para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e sejas lançado na prisão. Ou seja, para que ele também te perdoe e não queira se vingar. Não é isso? É isso aí, Paulo. Eu fiquei aqui analisando se existe alguma diferença entre o perdão simples, aquele perdão da boca para fora, e o perdão verdadeiro. Tem, certamente tem. Bom, então, já que você respondeu que tem, sem dúvida, então existem sim diferenças no ato de perdoar. E é importante ressaltarmos aqui que o perdão verdadeiro, ele vai além das palavras, ele tem que sair de dentro do coração, porque ele requer essa mudança sincera e também nos pensamentos mais íntimos. Deus, na sua infinita sabedoria, não se satisfaz com aparências. Deus sonda os nossos corações e percebe os pensamentos mais secretos. Sendo assim, se nós estivermos fingindo, né, não teria lugar quando o assunto é perdão. Exatamente. Nós vamos fazer uma breve pausa e deixamos no ar a pergunta, né? Qual seria o primeiro movimento que teríamos que fazer para perdoarmos quem nos tenha ofendido? Voltamos em seguidinha com a resposta. Quando o céu estiver cinza e derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará ao campo e na beleza das flores que surgirão nos jardins. Meimei.
conversando sobre o Espiritismo. Então, Paulo, qual seria então o primeiro movimento que deveríamos fazer para perdoarmos aqueles que nos tenham ofendido? Pois bem, Regina, como nós já dissemos aqui, o primeiro movimento é nós nos reconciliarmos conosco. Ou seja, ter um bom sentimento interno para poder, com este bom sentimento, entender com boa vontade, com caridade, com amor, com benevolência, o erro do próximo. Então, é um trabalho de autorreconciliação, de auto-amor, que vai acabar gerando dentro de nós a paz interior que tanto buscamos, né? E é também um tratamento para curar o remorso ou o rancor que sempre fica como um resíduo no fundo do coração, ou mesmo na memória, fica também na memória, né? Como aquele traço amargo, aquele traço indigesto que você tem atravessado na garganta. Então, este primeiro movimento é essencial, a autorreconciliação, o auto-amor, para depois a gente também poder doar esses bons sentimentos para o próximo. Mas esse auto-amor, nós também devemos ser sinceros conosco, né? Assumindo a nossa culpa, como já falamos anteriormente. Exatamente. E uma vez enxergando, né? Às vezes até a gente pode até não achar que temos culpa. Pode ser que esta culpa não seja nem desta encarnação. Pode ser que venha de algum resquício de um evento anterior em outras encarnações. Porque às vezes tu procura e não acha simplesmente, né? Mas sempre temos que olhar com aquele olhar bem aberto, digamos assim, um olhar espiritual, para enxergar realmente se não temos culpa, nem que seja 5%, Isso. como você citou anteriormente. Falando de culpa, né? Eu diria que, sabendo qual o primeiro passo a ser dado, nessa direção do ato de perdoar, onde é que a gente vai colocar essa culpa, né? Porque ela é um elemento bastante importante no processo, não é? É isso mesmo, a culpa é o sentimento que ela é gerada pela nossa consciência, aquela consciência de que erramos. E os erros são ensaios, então, para o quê? Para o nosso aprendizado. Nós precisamos saber qual o limite para continuarmos errando. Será que tem um limite para continuarmos errando? E a resposta está naquela indagação que Pedro fez ao Cristo. Quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Pois é. Simão, tomando a si mesmo como uma referência, ele estabeleceu que seria capaz de perdoar somente até 7 vezes. É verdade. Mas o mestre, né, no entanto, demonstrou quanto Pedro não se conhecia, pois que ele pretendia um limite muito baixo, muito ousado para si mesmo. E aí então Cristo fez-lhe a proposta, né? Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Cristo sempre indulgente conosco e nossos erros, né? Jesus considerou então o quê? A fragilidade dos seres humanos. Por isso ele propõe a 70 vezes 7, indicando a natureza recorrente da nossa falibilidade que é caracterizada em toda a humanidade. Nós ainda estamos num nível de evolução precária. E como disse Jesus, e também é explicado na doutrina espírita, nós somos encorajados a perdoar 70 vezes 7. Ou seja, a perdoar sempre, por mais que sejamos ofendidos. Isso, porém, não significa que devamos nos sujeitar a situações abusivas ou prejudiciais. Sem dúvida, o perdão verdadeiro, Paulo, também o entendimento e a prudência para evitar as situações que nos causem dano. Pois é. Envolve também, então, esse entendimento e a prudência, né? Para evitar situações recorrentes. É isso mesmo. E quando ele diz, Jesus diz 70 vezes 7, na verdade, eu imagino que tenha informado, dado um número aleatório, porque se você tiver que perdoar uma pessoa 70 vezes 7, 70 vezes 7, são 490 vezes. Em algum momento, antes de chegar nesse limite, você vai se dar conta
que você tem que perdoar sempre, que você tem que aprender em algum momento a lição. Sim, porque esse 70 vezes 7 é para cada ofensa, que a pessoa fizer contra a minha pessoa. Então, em algum momento, antes de bater no limite das 490 vezes, para cada um, você tem que chegar, você tem que se convencer que, alguma coisa, algum erro, alguma parcela de culpa eu tenho nesse processo, né? E nós fazemos então mais uma pergunta: como não perdoarmos o próximo se nós mesmos erramos tanto? Não é isso? Desta fala de Jesus, a gente ainda pode tirar um outro ensinamento, fazendo um exame aí mais atento no nosso próprio dia a dia, né? Quantas vezes, pelo mesmo motivo, explodimos em cólera, ou às vezes em raiva, ou desgosto, impaciência, intolerância contra entes queridos, amigos, para em seguida nos desmedirmos em pedidos de perdão. É muito fácil, né? Falamos, é tão fácil pedir perdão, né? O mais trabalhoso, digamos, é a gente se trabalhar, a gente estar sempre atento, se analisando-se, para evitar o tropeço. Porque evitando o tropeço a gente vai pedir perdão muitas vezes menos. Eu diria que é um trabalho constante, né, da reforma íntima, essa reforma que nós devemos fazer. Porque esses pedidos de desculpas recorrentes e intermináveis, nisso nós já somos mestres. Pois é. Então nós devemos realmente nos esmeirar em melhorar. A gente já consegue enxergar, né? Uhum. Quando a gente já consegue enxergar e não se fazer de vítima, a gente vai fazendo a mudança aos poucos. E comigo realmente acontece muitas vezes de eu entender que, puxa, pisei na bola de novo, né? Sim. Aí eu fico brabinha comigo, né? Fico, caí de novo. Mas é assim, é uma mudança de hábito, e as mudanças de hábitos requerem um certo tempo. E principalmente a gente fica muito chateado conosco mesmo, porque muitas vezes, ou a grande parte das vezes, como foi citado há pouco, a gente comete esse tipo de deslize, de erro ou de agressão com as pessoas que a gente mais ama. E parece tão infantil depois quando tu vai ver, puxa vida, uma coisinha, né? De nada. E dói, né? Quando a gente machuca alguém que a gente realmente ama, né? Com certeza. Então, enfim, parece que precisamos então, Paulo, dessas 70 vezes, 7 vezes, para cada uma das áreas frágeis da nossa vida, posto que incorremos nos mesmos erros, como acabamos de citar, né? Reeditamos os mesmos ensaios até nós fixarmos o aprendizado. É difícil, olha. 70 vezes 7 perdões para cada área frágil que nós temos, e são tantas as fragilidades. Eu diria que é até pouco, 70 vezes 7 para cada área é pouco. E são tantas as áreas frágeis, né, que nos compõem ainda, não é isso? Pois é. E quando você citou o reconcilia-te, né, significa darmos conta da parte que nos compete no conflito. Exatamente. Então, reconciliarmos assumindo, como eu disse anteriormente, a responsabilidade pela nossa cota de erro, aquela que nos diz respeito, e sem ficar transferindo-a ou delegando-a a ninguém, como é muito usual de fazermos isso, projetando então as nossas debilidades e erros sobre as outras pessoas. Somos mestres também nisso, né? E falamos até agora sobre esse primeiro movimento, né? Reconcilia-te contigo próprio. Mas temos o segundo movimento, Regina, que é reconciliarmos-nos com o nosso adversário. Um adversário, né? Então entra aqui em cena o outro, que Jean Paul Sartre já dizia que o inferno são os outros. Mas é que não é exatamente isto, né? Quando entra em cena o outro, pelo qual nos sentimos lesados, que aquele que nos causa um sentimento, nos deixa um sentimento de rancor, ou a quem nós lesamos, aquele remorso. Então, sempre nesta coisa da agressão, se a gente se sente lesado, ficamos com aquele sentimento de rancor em relação a quem nos lesou. Mas se nós lesamos, nós ficamos com remorso porque agredimos o outro. Então, tudo isso requer mesmo uma ação, uma busca de nós mesmos e, na sequência, na busca
do outro, a fim de que possamos estabelecer esta segunda etapa da reconciliação. Mas primeiramente nós temos que enxergar isto, né? Primeiramente nós temos que enxergar que não só o outro nos magoa ou nos causa rancor, nós temos que entender quando nós fazemos isso ao outro, porque às vezes a gente passa bem bonito na história como se não tivesse feito nada. Uma via de mão dupla, sim. E tem outro detalhe, aí quando o outro rejeita o reencontro, por ainda não se encontrar receptivo a uma aproximação, uma conciliação, nós temos que ser aquele que guarda a consciência pacificada, tranquila, aquela consciência de quem, após se conciliar consigo próprio, ousou ir ao encontro do irmão para efetivar este perdão. É bonito, mas, né? Isso é bonito, mas nem sempre acontece. A gente se imune de bons sentimentos, a gente faz esse meia-culpa, a gente entende qual a nossa parcela de culpa no ocorrido e se aproxima do outro, mas o outro, talvez ainda não estando num nível de entendimento ou de boa vontade, ele rejeita. Mas daí não tem problema, porque você não guardou a mágoa, você fez o movimento. Exatamente. E você foi lá e pediu perdão. Você se libertou. Exatamente. Agora, se o outro ainda não quiser se libertar, né? Você resumiu essa etapa segunda, que é o reconciliarmos-nos. Aliás, essa foi a primeira, reconciliarmos-nos conosco mesmo. E agora aqui tem a reconciliação, na segunda etapa, com o adversário. Mas isto nem sempre se processa, né? Pois é, nós devemos então resolver a mágoa que está dentro de nós, e quando nós fazemos esse processo já é um meio caminho andado na busca da nossa tranquilização emocional e principalmente espiritual. Exatamente. Mesmo que o outro não queira resolver a discórdia. E aí é tão triste, né, quando você faz o movimento e não vende lá o feedback, né? Mas aí a gente tem que trabalhar esse segundo momento. Tem que entender, né? Nesse segundo momento, então, Paulo, nós nos libertamos do rancor ou daquele remorso que estávamos e concluímos internamente o perdão, com ou sem a participação do outro. Do outro, exatamente. Assim procedendo, lá futuramente não serão necessárias, como você citou na passagem, a presença do juiz, que é a nossa consciência, nem a do oficial de justiça, que são os bons espíritos. Aqueles julgadores, né? Tampouco a prisão, que seria um novo corpo, uma nova reencarnação, para que a gente solucione essas contendas que ficaram pelo caminho naquele que a gente não se reconciliou com o próximo, como Jesus aconselhou-nos tão bem. Eu espero não te deixar no caminho, Regina, porque eu estou com uma dificuldade aqui com a garganta, mas vamos tocando, vamos ver até onde a gente chega. Pois é, Paulo, então, o que está por trás, qual o porquê desses remorsos, desses rancores que sentimos? E qual o maior obstáculo ao progresso e à paz? Eu te diria sem medo de errar, porque já estudamos isso exaustivamente, que é o orgulho e o egoísmo. Orgulho e egoísmo são dois gigantes que estruturam os remorsos e os rancores e nos impede de avançar. O orgulho, então, ele reflete egoicamente a insegurança, a baixa autoestima, a desvalorização, a fragilidade de que a pessoa se vê possuída. O orgulho e o egoísmo acaba por traduzir a carência, não é isso? É isso aí, a carência em que a nossa alma se encontra, buscando compensação de fora para dentro, se valendo então de coisas e de pessoas que devem gravitar em torno do seu ego, posto que se mostre pobre, vazio e faminto, né? A respeito desta fala do orgulho, né, vamos ouvir o que Jesus nos cita sobre os orgulhosos. Então vou falar o que Jesus disse. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, os quais se mostram vistosos por fora, mas por dentro cheio de ossos, de mortos e de toda impureza. Ou seja, muitas vezes a pessoa tem uma fala polida, bons gestos, boas maneiras, educação,
mas ela é muito rude por dentro ainda, muito rudimentar, desprovida de bons sentimentos para ter essa percepção e poder acatar, entender o próprio erro e acatar a desculpa do outro quando o outro se aproxima. Então é sempre um trabalho grande de construção interna, de autocorreção, enfim. E nós fazemos aqui, Regina, mais uma paradinha e voltamos já no terceiro bloco para saber qual o benefício do perdão, como ele pode ser positivo para as nossas vidas. Voltamos na sequência. Recorde que você precisa tanto de seus parentes quanto seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. André Luiz. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então, estamos entrando no nosso terceiro bloco e a pergunta que ficou é se há benefício em perdoarmos. Claro, com certeza. O ato de perdoar, Paulo, é uma prática de amor e compaixão que nos liberta dos grilhões do ressentimento e da mágoa. O perdão nos permite, portanto, viver como? Viver de forma pacífica e harmoniosa, e isso vai facilitar a nossa evolução moral e também espiritual. E nesse sentido, nós podemos dizer e afirmar que sim, que o perdão é uma bênção. Ele acaba nos oferecendo a oportunidade de aprender, de crescer, de evoluir, enquanto ajudamos os outros a fazer o mesmo. Então, vamos cultivar o perdão, meus queridos amigos e irmãos, em nossos corações e praticá-lo, sim, em nossas vidas todos os dias, reconhecendo a sua importância para o nosso progresso espiritual e para o nosso bem-estar. E aqui a gente diz assim, todos os dias, é porque muitas vezes as pessoas fazem pequenas coisas, pequenos desentendimentos, e a gente já coloca tudo num balaio só, né? E aquilo vai crescendo. Então, se nós fizermos esse balanço e já ir perdoando essas pequenas coisas, isso não acaba se tornando, né, um problema muito grande. Batalha, exatamente, exato. Né? E a base aí para o perdão, qual seria? Qual seria o sentimento que nós temos que estruturar dentro de nós? Na verdade, a base para praticamente todos os nossos defeitos, erros e enganos é o amor. Nós podemos construir o caminho para o perdão através de 5 passos: a humildade, as lágrimas, a mansidão, a justiça e a misericórdia. Fala para mim um pouquinho aí sobre a humildade, Regina. A humildade, então, é o primeiro grande passo para atingirmos ela. Seria que nós precisamos nos livrar daquele que mais nos prejudica, que é o orgulho. Sem o orgulho, nós vamos abrir espaço na alma para nos ligarmos com as emoções. E das emoções vem o segundo passo, as lágrimas. As lágrimas. Com o orgulho abatido, as emoções acabam entrando em cena e as dores se mostram como dores e podem, então, ser tratadas como tal. Eu quero fazer uma ressalva aqui nas lágrimas. Muitas vezes tem ainda, né, pessoas, às vezes até nós mesmos, que nós também choramos quando estamos com raiva. Não é? Nós não ficamos emocionados só quando conseguimos nos livrar do orgulho. Muitas vezes o nosso orgulho é tão forte que a gente acaba chorando de raiva. Pode também. Né? Mas aqui nós podemos ver que essas lágrimas, elas vêm depois. Primeiramente, nós temos que ter a humildade para depois essas lágrimas, com aquela humildade que a gente já adquiriu, conseguir
como é que eu posso dizer, abrandar o nosso coração para que a gente entenda, então, aquela dor que a gente está sentindo e tratá-la como tal, não é mesmo? Pois é, temos aí o caminho da humildade, as lágrimas, e temos também a mansidão, que sem a brandura e sem a calma para nós respondermos a uma ofensa, fica bastante fácil a gente acabar cometendo o mesmo erro, devolvendo ao ofensor, não dando a outra face, mas respondendo na base da lei de Talião, né? Devolvendo na mesma moeda, em certos casos até de forma mais agressiva. Então, nós estamos aí diante dos chamados atos impulsivos, impensados, aqueles que nos pegam de surpresa, ativam nossos instintos e explodem naquele momento de raiva, de descontrole emocional, e aqueles pensamentos confusos e totalmente desequilibrados, né? E aí vem aqueles velhos chavões: puxa, me precipitei, ou quando percebi, já tinha falado, e se arrependimento matasse. Então, por isso devemos, né, trabalhar essa mansidão, essa brandura, essa calma, paciência, né? Paciência. Boca fechada, pensar antes, avaliar antes de ter esse primeiro impulso, que quase sempre esse primeiro impulso é meio desastroso, né? Pois é. Vamos lá então para o quarto, que é a justiça. Se somos violentados, queremos restaurar essa nossa harmonia interior através da tranquilização de nossa consciência. Segundo os espíritos, esse é o fluxo normal da justiça cósmica, pois, como sentenciou Jesus, que façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Ou seja, se nós fomos ofendidos, nós gostaríamos de ser ofendidos pelo próximo? Não. Bom, se nós não gostaríamos, então não façamos nós a ofensa, não devolvamos nós a ofensa àquele que nos ofendeu, não é isso? Exatamente. E aí vem o quinto, a misericórdia. É sentir a vida pelo coração, pelos sentimentos, aqueles sentimentos mais profundos e caridosos. Misericórdia é a nossa chegada ao perdão. Olha só, são 5 passos, né, para chegarmos a ele, né? A humildade, as lágrimas, a mansidão, a justiça e finalmente a misericórdia, que nos entrega nos braços do perdão. Né? Consertando aqueles males que fizemos e também perdoando os males que recebemos. Pois é, e eu te perguntaria, o perdão teria alguma influência não só em nós, mas no mundo? Lembremos sempre, Paulo, que a prática do perdão é um dos maiores atos de amor que podemos oferecer ao mundo. O perdão é um instrumento de transformação poderosíssimo. Ele nos permite curar feridas antigas, resolver conflitos, restaurar relações danificadas. Eu estou ouvindo você falar em perdão, me parece que você está falando em amor. Não deixa de ser, né? O perdão é um ato de amor. Sim. Além disso, o perdão nos abre para a possibilidade de crescimento pessoal e espiritual, como nós já citamos, também nos permite transcender o nosso passado e avançar em direção a um futuro mais promissor. Portanto, por meio do perdão, nós podemos disseminar a paz, a compreensão e a harmonia, que são tão necessárias em nosso mundo atual. É quase um mundo ditoso quando nós chegarmos nesse perdão. E você me provocou umas memórias. Embora eu tenha perdoado a pessoa, o fato, como diz o Espiritismo, ele não se apaga, ele reside lá, mas o fato deixa de te acionar emocionalmente, deixa de te acionar amorosamente, digamos assim. Uma pessoa, e olha só os motivos, como são motivos fúteis no fim das contas. Uma pessoa ficou me devendo uma quantia em dinheiro, informando que me restituiria em algum momento, e aquilo nunca se processava, até que um dia, depois de passado muito tempo, eu fiz a cobrança. E a pessoa literalmente, de forma, digamos assim, agressiva, informou: não vou restituir. Eu fiquei por muito tempo remoendo esse sentimento de revolta, este mal-querer, etc. e tal, até que num momento, conversando com um amigo, ele sugeriu: olha, enquanto você não
não se libertar desse sentimento de posse, no caso aí o dinheiro, você vai continuar vivendo mal, querendo mal. E é um veneno que te envenena antes do que a pessoa, porque a pessoa simplesmente se livrou de você. Mas você continuou com aquele sentimento internalizado. E eu resolvi, então, me desfazer do sentimento. Eu simplesmente joguei ele fora de mim, atirei no lixo. É porque você viu que não era uma coisa essencial para a tua vida. Não era essencial. Era mais até uma forma de egoísmo e de orgulho. De orgulho, né? Mexeu com o meu orgulho. Exato. Informando assim, face a face, não vou te restituir, de forma arrogante, com soberba. Então todas esses sentimentos se aglutinam em volta deste rancor que acaba nos prendendo. Então, em algum momento, é como a âncora do navio. Você tem que jogar a âncora, alçar âncoras para que o navio continue navegando, né? Do contrário, você fica preso ali no local com aquela âncora no fundo do mar. E o mais importante é que você lembra, mas isso já não te dói mais, não te machuca. E liberou, né? Liberou isso que não deixa de ser amor. É um amor ainda sendo transformado, sendo trabalhado para o entendimento de que aquele era o momento do outro. Ele não estava à altura, embora errado, digamos assim, né? Te pediu para pagar, mas não pagou. Mas tudo isso são coisas materiais. Pois é, eu vou trazer aqui do José Batista de Carvalho, que reuniu sob a própria ótica e também de diversos estudiosos da doutrina espírita, 16 motivos que tornam, viu, Regina, o perdão a melhor forma de limpar o coração e de fazer com que a gente siga adiante com mais força, com foco, serenidade, de maneira que limpemos a própria mente e nos sintonizemos com o que há de mais evoluído e nobre. E a primeira lição, digamos assim, seria o perdão nos ajudar a seguir adiante, né? Seria limparmos a nossa mente e não deixarmos o passado nos dominar, dando-nos forças para a gente focalizar o que nos seja essencial. Então, com o perdão, nós vamos deixar de remoer esses sentimentos negativos do passado, porque o presente que nós recebemos de Deus, a vida, o presente é agora, é o momento no qual nós podemos aprender a desenvolver e amadurecer, rompendo o passo e assim, então, superando a dor aguda do sofrimento, da rejeição, dos maus tratos que a gente receba, né? E através, então, do perdão, é que o sol vai voltar a brilhar no coração, despertando novamente em nós também a capacidade de sermos gratos, de sermos alegres, de voltarmos a ter vontade de viver com amor e com paz. Muito bacana a tua fala, Paulo. E o segundo maior beneficiário do perdão é quem dá o perdão e não quem recebe. É o segunda lição, né? Que o maior beneficiário é quem dá e não quem recebe, exatamente. Então, quando a gente se prepara para perdoar, a gente sempre deve lembrar que esse maior beneficiário desse perdão não é aquele que recebe o perdão, é aquele que está dando o perdão. É uma limpeza mental, como você citou aí há pouco o seu exemplo, que abre espaço para o equilíbrio e para a satisfação na vida. Tranquilidade. Uma raiva contra alguém é como carregar um saco de areia durante todo o dia. Imagina se tu continua carregando esse saco por anos e anos, né? Ele começa com 1 quilo, né? Daqui um ano ele já está pesando 10. O que gera o quê? Uma exaustão improdutiva e desnecessária. E eu diria mais, gera doenças. Certamente. Doenças físicas. Certamente. Um terceiro aspecto aí do perdão é que ele é um ato de bom senso e de inteligência, porque ele nos liberta daquele a quem nós perdoamos, nos liberta daquela pessoa, porque se nós não perdoamos, ficamos presos, atados, acorrentados àquela pessoa. Então essa libertação da pessoa que nos ofendeu é uma tranquilidade. A pessoa que não perdoa fica presa ao passado, fica alimentando raivas e sentimentos negativos, como você diz, e podendo certamente causar doenças. O perdão é também um ato de inteligência e de bom senso. Por isso, não nos iludamos. Quem perdoa é quem faz o esforço para mudar. Porque o outro lado continua o mesmo. Principalmente se não te der o perdão. Principalmente, aí pior ainda para ele.
Então, nós nos livrarmos dos sentimentos negativos vai trazer para nós muito mais tranquilidade, né? E a gente tem que usar isso para manter o bom senso, mas sem deixarmos de nos precavermos em relação a novos fatos semelhantes. Para que isso, de novo, não seja um fardo na nossa vida. É que quando você se precaver disso, é porque se você aprender a lição e não ser mais aquela pessoa em que qualquer coisa te ofende, qualquer coisa te magoa, se você conseguir entender que tem que fazer esse exercício, né? É um exercício. Dos 70 vezes 7 vezes, exatamente. Aí você vai ver que a coisa vai, né? A quarta lição, Jesus que nos ensinou que o perdão ele é muito importante para a nossa evolução espiritual. Jesus veio à Terra nos ensinar a amar os nossos inimigos, a perdoar indefinidamente as ofensas, a ver no Pai Celestial um ser compassivo e misericordioso, sempre pronto a acolher um filho que se transvia. Isso está lá na parábola do filho pródigo. Né? Então, vamos lembrar que em nossa evolução, nós devemos nos aproximar dos atributos de Deus. Portanto, se Deus perdoa, nós também devemos perdoar. Exatamente. E já diz no Pai Nosso, né? Perdoar para ser perdoado. Exatamente. Uma quinta lição, Regina. O perdão nos ensina que o importante na vida é vencermos a nós mesmos. Ou seja, se nós nos desviarmos dos nossos objetivos, cada vez que a gente apanhar da vida, a chance de conquistar esses objetivos vão se tornando cada vez mais distantes, pois aquele que vence é o mesmo que, mesmo apanhando, segue em frente. Ele não vence o seu opositor. Na verdade, quem perdoa vence a si próprio, porque se descarrega desses maus sentimentos. Então, assim, como você já disse, o perdão liberta a mente do desejo de seguirmos atrás dos opositores. Eles acabam sendo como referências para nós, para a nossa vida. Perdão nos liberta para que a gente não perca tempo, porque tudo isso não nos ajuda em nada. Então, temos que manter o foco e superar os obstáculos e aprender com as situações que se apresentam a nós. Fala ainda, temos espaço para a sexta lição, Regina. O perdão, então, é gratidão para com Deus, que é misericordioso com todos os espíritos, com todos nós, porque todos somos espíritos. Deus não quer ver ninguém judiando de outras criaturas. Nós também somos, então, beneficiados por essa misericórdia divina. Deus sabe que somos limitados e mais propensos ao erro por causa de nossas imaturidades. Deus age para diminuir o nosso sofrimento, pois sabe que o positivo gera muito mais evolução que o negativo. Certamente. O amor ensina mais que o ódio, que o perdão, mais que o rancor e assim por diante. Muito bem. Fazemos um rápido intervalo e voltamos para o nosso quarto e último bloco do programa Perdão que Ensina. Voltamos. Tudo é amor, até o ódio, o qual julgas ser a antítese do amor, nada mais é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. André Luiz. Conversando sobre o Espiritismo. Pois é, Regina, você estava dizendo aí que Deus age para diminuir o nosso sofrimento. Por quê? Porque Ele sabe que isso é positivo e que gera uma mais evolução para nós do que o negativo. Por isso que Ele disse, o amor ensina mais que o ódio e o perdão ensina mais que o rancor. E assim por diante, exatamente. A sétima lição, então, seria que o perdão permite o recomeço. Nada será igual ao que era antes, mas há um novo começo, há um recomeço, né?
E o que faz Deus frente a todos os erros dos espíritos ao longo de centenas ou milhares de reencarnações? Ora, é exatamente isso. Ele permite as reencarnações como oportunidades para que a gente reaprenda. É uma oportunidade de aprendizado. Ele está permitindo o recomeço. Exatamente isso. Porque sabe que nós ainda necessitamos somos, das lições. Espíritos imperfeitos, vivendo num planeta de provas e expiações, e sim, nós precisamos de muitos recomeços até entendermos, introjetarmos isso. E lá na 8ª lição, o perdão significa a responsabilidade que cada um deve ter pelo que se fortalece em seu coração. O que quer dizer isso? Que a paz que caminha para dentro do meu coração e que a gratidão vai me ajudar a agarrar essa paz com firmeza, porque eu sou a responsável por mim e por tudo o que se fortalece em mim mesma. Se fortalece ou que se enfraquece. A depender das tuas atitudes, você se reforça ou você se racha ainda mais, não é isso? Mas aqui nós estamos falando em perdão, que o perdão significa essa responsabilidade aí, né? Exatamente. Que cada um deve ter consigo mesmo. Se você não se perdoa, você se fragmenta, você se machuca por dentro e nem resolve o teu caso e nem resolve tua relação com o outro. Passemos aí então para a 9ª lição, que é: o perdão é força. Fraqueza é não saber se proteger das imaturidades do outro, as alheias. O perdão, então, ele é muito forte, é viril. O homem ou a mulher tem que ser forte para abrir mão da vingança, da punição e do alívio da raiva. Perdoar é desenvolver sua força interior e agir racionalmente, concentrando-se no que é mais nobre no ser humano. E quando eu digo alívio da raiva, é porque se você já traz em você esta receita que você adquiriu de perdoar, você não chegará nem a ter a raiva, então não precisará nem se aliviar dela. É que nesse momento você já introjetou, já aprendeu. E com isso, por incrível que pareça, as situações externas também mudam de aspecto. O que permanece acaba sendo tudo aquilo que nós construímos dentro de nós. E a vida fica mais leve. Mais leve. E o que está acontecendo lá fora é um problema do outro e do que está acontecendo lá fora. Porque cá dentro estamos pacificados, tranquilizados, não é isso? E quando tu está pacificado, tranquilizado, o outro enxerga esse teu também exemplo. Enxerga, também percebe isso, Então, na 10ª lição, o perdão é ter vida com mais energia, força e saúde. Guardar raiva, rancor, mágoa e irritação, isso acaba nos transformando em guardadores de cansaço, de dores e de angústias. Machuca, exatamente. Gera isso no nosso corpo físico, né? Também. Temos que expurgar de nós esses sentimentos negativos, pois quando eles se vão, acabam abrindo espaço para outros, que vão ser outros mais nobres e edificantes. Exatamente, muito boa essa, né? Sai o que não presta, sai o lixo e entra o doce, entra o que faz bem, que tranquiliza, que traz paz e alegria. A 11ª lição, então, quem mais evolui, Regina, é quem mais perdoa, que perdoa com mais facilidade. A coragem, neste cenário, a coragem é a grande dama do amor e do perdão, pois quem evolui, perdoa com mais facilidade, porque está conquistando, nem que sejam os rudimentos do verbo amar. É um verbo que traz movimento, é a coragem, é o agir, é movimento. O perdão, então, é essa superação. E não deixa de ser igualmente um movimento interno, de refluxo, que transforma as nossas sensações. O perdão vai nos tornando assim maiores, mais evoluídos, mais fortalecidos e, por isso, menos dependentes e mais completos interiormente, cada vez menos necessitados dos insumos externos. O perdão, então, é este atributo de quem cresce, evolui, amplia a própria vida, aprende a se defender e a cuidar de si, enquanto o outro continua persistindo na manutenção dos mesmos erros, das mesmas atitudes e sentimentos. Eu diria, Paulo, que no momento que a gente chega nesse ponto,
de ter essa paz, a gente vai olhar para o outro com piedade. A gente sabe que o outro está persistindo porque ainda é o tempo dele, ainda é o grau de evolução a qual ele pertence. Certamente. E mais bonito da nossa parte, quando nós nos apiedarmos do outro, é entrar em prece, para que logo ele encontre esse mesmo caminho que nos deixou melhores e com a vida mais leve. E como você disse, né, quando a gente está em paz, tranquilo, com sentimento de amorosidade interno, isso flui para fora de nós. As pessoas à volta percebem qual é a nossa vibração, né? Qual é a nossa energia. É porque senão fica parecendo, eu me dei bem, eu consegui perdoar, eu cresci, eu evoluí. Aí acaba ficando uma coisa meio egoísta e meio assim, aquele orgulho soberbo, né? Isso. Não, eu consegui tudo isso e eu me apiedo, eu tenho compaixão, porque se lá no começo do programa a gente falou que perdão vem, né, da compaixão, nós temos que ter compaixão com o erro do outro. E como a gente diz que perdão e amor estão muito próximos, você vê que se nós não perdoamos, existe um movimento de afastamento. Mas quando a gente perdoa, a gente ama, existe um movimento de atração, de aproximação. É como você falou, perdoamos, estamos plenos de amor, de bons sentimentos, não temos que nos isolar, pelo contrário, temos que nos lançar ao outro, entendendo o momento do outro, também. Se ele não quiser aproximação. Isso. Também. A 12ª lição diz que perdoar não é esquecer. Não é esquecer. Porque o nosso cérebro registra todos os fatos que vivenciamos e acaba guardando na nossa memória esses fatos. Por isto, quem perdoa não tem que esquecer do agravo sofrido, nem que o quisesse. O que é preciso, na verdade, é esquecer no sentido de diluir a mágoa, a raiva ou o ressentimento que o fato gerou. Caso contrário, o perdão é superficial ou seja, até mesmo ilusório, Paulo. Aquele que diz, né, não, eu perdoei, mas eu tenho certeza que lá na frente ele vai encontrar o dele. E continua terceirizando o mau desejo, né? Terceirizando. Ele, na verdade, ele não está terceirizando, ele está fazendo o movimento para que aconteça. Mas ele está esperando, né, que alguém, digamos assim... A vibração é essa. O justicie, né? Não faça justiça por mim. Eu não fiz, mas alguém vai fazer. Então, esse tipo de esquecimento é extremamente benéfico para o ofendido, porque a energia gerada, a cada instante em que se revive o fato infeliz, aumenta a ferida. E numa verdadeira roda viva acumula novo e desnecessário sofrimento. Por isso que a gente tem que perdoar realmente de coração. É indulgência, né? Se a gente se apegar àquela ofensa, a gente acaba carregando sozinho aquela chaga e vamos nos afundar com ela, não seria isso? Seria. Vamos aí para a 13ª lição? Perdoar deve ser prioridade nas nossas vidas. Isso quem diz é Emmanuel, no Consolador, questão 337. Concilia-te depressa com teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho, mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Cumpra cada qual o seu dever evangélico, nos diz Emmanuel, buscando o adversário para a reconciliação. Como nós já dissemos aqui, mas se o agressor permanecer afastado e rancoroso, cabe-nos então a tarefa de esquecer a questão de maneira fraterna e sincera. Então, pensar em devolver a agressão só nos envenenará o coração. Exatamente, é o que nos disse Emmanuel. A 14ª lição, o perdão repetitivo te torna invulnerável às agressões. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo e quem nos disse foi Simeão. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração.
não medindo jamais a mansuetude, e farás enfim para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Pois é, se a gente considerar que tem milhares e milhares de reencarnações, milhares e milhares de perdões em relação às nossas faltas e nos dando novas oportunidades para as correções. Penúltima lição, 15ª. Perdão permite, então, uma consciência tranquila e em paz? O próprio Simeão, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Sendo espíritas, devemos esquecer o mal que nos tenham feito e impelindo-nos ao bem que podemos fazer ao outro. Nós devemos, então, Regina, nos defender do rancor, como já falamos aqui várias vezes agora há pouco, tanto do nosso em relação ao outro, como não nos deixarmos abalar pelo rancor do outro. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um, e assim sendo, feliz daquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Pois é, e lá na última lição, a 16ª, Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, não é você, Paulo, é o Paulo de Tarso. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoai para que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Precisamos considerar que talvez tenhamos sido nós os agressores, os causadores de um aborrecimento inicial, involuntário, às vezes até imperceptível, e que daí cresça uma desavença poderosa. Não teríamos deixado escapar alguma palavra ferina? Ah, pois é. Usamos de toda a moderação necessária? Claro que o outro está errado em se mostrar tão suscetível, mas essa é mais uma razão para sermos indulgentes e para não o criticarmos acidamente. Eventualmente podemos errar e agredir alguém sem a intenção de o fazer, o que não nos isenta de responsabilidades. Sim, por isso devemos pensar em tudo o que falamos. Exatamente. E pensamos também, né? Anteriormente. Mas, se nada temos a reprovar na nossa própria conduta, maior será o nosso mérito se nós nos mostrarmos clementes, muito bem, indulgentes com o próximo. Isso mesmo. Passo agora, então, às nossas considerações finais. Pergunto: o perdão só vale para os outros? Dentro da visão espírita, é importante também compreender que o perdão não se limita apenas aos outros, que ele deve ser aplicado a nós mesmos. Ou seja, nós temos sim que praticar o auto-perdão. Severidade excessiva conosco pode ser paralisante, pode ser um obstáculo intransponível para o nosso progresso. Então nós precisamos aceitar a nossa humanidade, reconhecendo os nossos erros e nos abrindo para aprender com esses erros, né? Olhar com esse olhar, com esse ponto de vista. E aí a gente se faz a pergunta, né? O que mais a gente pode dizer sobre o perdão, ou o que o Espiritismo traria, né? Então eu diria que, além do que nós já falamos, o perdão é um ato de humildade. De humildade porque reconhece que todos somos falíveis e que todos nós cometemos erros. Então, ao perdoar, nós estamos reconhecendo a humanidade dos outros, aquela que está também nos outros, assim como a nossa própria. E vamos, assim, desta forma, fortalecendo a nossa capacidade de empatia, de compaixão com o outro. Por isso, a prática do perdão é fundamental para a nossa evolução pessoal, moral e também espiritual. Pois é, e cultivar a prática do perdão vai promover a paz e a harmonia, porque ao perdoar, nós vamos promover então essa paz, essa harmonia e a compreensão tanto em nossas próprias vidas quanto na vida dos outros. Um dos maiores presentes que podemos dar a nós mesmos e aos que nos cercam
é aprender a perdoar, a trazer essa paz e essa harmonia e essa compreensão para dentro dos nossos relacionamentos, do nosso lar, dos grupos em que nós estamos inseridos, em todos os lugares onde a gente esteja, né? E é um trabalho bastante extenuante, porque a gente sabe de toda a teoria, sabe de toda a lição de A a B, de A a Z, né? E tropeçamos frequentemente. É que a gente tropeça porque não pensa antes de responder. Então, né? Temos que cultivar, né, esta prática do perdão, não é isso? Exato, cultivar ela em nossos corações, reconhecendo a importância da prática do perdão e buscando aplicar essa prática em todas as áreas da nossa vida. Vamos compartilhar, então, a bênção do perdão com todos aqueles que encontramos, espalhando assim o amor e a compreensão que são tão necessários em nosso mundo, não esquecendo jamais do Divino Mestre amigo que nos disse: faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. Fechou com chave de ouro, nada mais a ser dito e considerado. Esperamos ter explorado suficientemente bem o tema e ficamos agora com nossas palavras de luz e Momento Arte, hoje com poesia e música. E voltamos na sequência para o encerramento. E o instrutor respondeu ao aprendiz que o interpelara sobre a beneficência. Sim, caridade é uma palavra tão simples quanto as outras, mas, se for traduzida em ação, será sempre uma luz no caminho. Emmanuel. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Autolibertação. Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Se desejas emancipar a alma das guilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente, grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do teu vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida
e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade de anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste que esposou o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo e, manifesto é, que nada podemos levar dele. Emmanuel. O programa Entre Dois Mundos apresenta o bloco Momento Arte. O amigo. Muitas vezes sobre a terra só achas o amigo vão, que te espera no caminho com o punhal da ingratidão. Mas é que nunca procuras o amigo terno e fiel, que roubaria a amargura dos teus instantes de fel. Esse amigo podes tê-lo no fundo do coração, no altar da crença e da fé, à luz da meditação. É Jesus, lembra-te sempre que o Mestre te acolherá. Se o amigo terrestre falha, Jesus nunca falhará. Casemiro Cunha. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiros da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações,
Pois muito bem, Regina. Estamos chegando ao final desta primeira etapa do nosso Entre Dois Mundos. E na sequência temos aí o nosso... Temos o Evangelho, que não faz parte, né, Paulo, Na do verdade, Entre Dois Mundos. São dois programas... reunidos num. São dois programas diferentes, digamos assim. O Entre Dois Mundos é esse programa que estamos agora concluindo, e após nós temos o Evangelho Online. Muito bem. E eu deixo então aqui o meu testemunho de agradecimento a você, a amiga Martinha, que certamente está ali nos ouvindo e mandando aqueles eflúvios de pensamentos positivos, e esperamos que ela brevemente esteja aqui de volta conosco, porque faz falta. Verdade. Na verdade, somos corajosos, né? Eu diria assim, um destemor indevido, né? Mas a gente tem uma missão a cumprir, tem um trabalho a fazer. São chegados os tempos, não temos tempo a perder. Exatamente, muito bonita a música. Já também, foi né? lançada a semente. Isso. Vai cantar a música? Não, só estou declamando. Tá certo, muito bem. Então eu fico satisfeito com o teor que pudemos trazer aí ao programa sobre o perdão. Agradeço pela companhia de todos e esperamos revê-los na próxima quinzena, no próximo programa, não é isso? Isso aí. Podemos dizer que a gente deu uma pincelada no que seja o perdão, né? Porque, na verdade, tem muito. Todos os estudos que a gente faz dentro da doutrina, e mesmo aqui no Entre Dois Mundos, a gente sabe que sempre tem outros pontos de vista. Exatamente. Certamente, se a Martinha estivesse conosco, a coisa ia se ampliar muito mais. Precisaríamos de 2 programas. Acho 2? Acho que mais. Tá certo, então. Bom, então eu também vou me despedir. Que ela não nos ouça, viu? Vou me despedir aqui, né, agradecendo a presença de todos que aqui estiveram conosco, a espiritualidade amiga que sempre se faz presente, os mentores do Entre Dois Mundos, a todos que ouviram, encarnados e desencarnados, Muito e bem. dizendo que sim, que a sensação é uma sensação de dever cumprido de uma certa forma. Exatamente. Mesmo que tenhamos deixado muitas coisas pendentes, ainda assim é um esboço do que seria o perdão, né? Exatamente. E ficamos então aí agora com a prece de encerramento, com ela, a Martinha, mais uma vez. Obrigada a todos e muita luz e muita paz para todos nós. Para todos. Restauremos as nossas esperanças neste dia, lembrando que a companhia amorosa do nosso Mestre e o amor do nosso Pai pelas nossas vidas se estenderá além do nosso pensamento, se assim os buscarmos. Somos fontes vivas de energia benéfica e salutar para as nossas vidas e de nossos irmãos. Usemo-las com sabedoria e amor. Que assim seja. A paz do